TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Falamos ao vivo aqui do plenário da Câmara de Campinas, onde daqui a pouquinho vai começar a audiência pública facultativa. Audiência aí que foi convocada pelo vereador Professor Alberto. Como vocês de casa já podem ver, o plenário aqui da Câmara está lotado. A população compareceu, todo mundo aí querendo acompanhar essa audiência, que também vai contar com a presença da ministra Damares Regina Alves. Ela que é ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Nessa tarde, vários temas serão discutidos, claro, todos aí voltados a políticas públicas, à proteção da mulher. E tudo que vai ser discutido, falado, abordado nessa audiência, você acompanha a partir de agora pela TV Câmara ao vivo, então fique com a gente. Muito boa tarde a todos os presentes. Nossa reunião da nossa Comissão de Educação e Esporte. Essa comissão tem por presidente o nobre vereador Gustavo Peta, que me incumbiu para presidir essa reunião. E os membros da nossa comissão são os vereadores Zé Carlos, Gilberto Vermelho, Professor Alberto, que estou na presidência, e Permínio Monteiro. Então, desde já agradeço todos esses vereadores e hoje é com muita alegria que nós queremos aqui apresentar a nossa ministra Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Também temos a alegria de recebermos o nobre deputado federal Paulo Freire Costa. A deputada Valéria Bolsonaro, deputada estadual. Petrúcia de Mello, que é a secretária nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Professor Jesus, que é o presidente da Câmara Municipal de Guarulhos. E também a nossa secretária municipal de assistência social, pessoa com deficiência e direitos humanos, doutora Eliane Jocilane. Eu quero aqui fazer uma deferência especial ao presidente da casa, ao nobre vereador, doutor Marcos Bernardelli, que poderia estar presidindo essa reunião, mas gentilmente nos permitiu que dessemos continuidade na presidência da nossa Comissão de Educação e Esporte. Então, fica aqui esse registro, nosso sincero agradecimento ao nobre vereador, doutor Marcos Bernardelli, que nos acolhe, nos dá todo o apoio nessa tarde. Eu quero também agradecer a presença dos vereadores. Vinícius Gratti, que é o vice-presidente dessa casa, vereador Felipe Marquese, que também é do meu partido, do PL, o vereador Edson Ribeiro, que é o vereador do PSL, o vereador Zé Carlos, que é membro da nossa comissão, o nobre vereador Jorge da Farmácia, que é presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, o nobre vereador doutor Paulo Haddad, a nobre vereadora Mariana Conte, o nobre vereador Pastor Elias e o nobre vereador Carmo Luiz e também o querido vereador Fernando.
Também nós temos aqui, abrilhantando a nossa reunião, muitos convidados, muitas pessoas, estamos muito felizes, pessoas das mais diferentes percepções e visões. Isso é muito importante, isso é festa da democracia, essa é a casa do povo, e nós acolhemos a todos com muito respeito, com muito carinho. Mas eu quero fazer menção de algumas pessoas aqui. Presidente do PSL de Piracicaba, Mariana Chiani, vereador, o vereador Pastor Elias, nesse ato também representa o deputado federal, Pastor Jefferson Campos, e o deputado estadual, Pastor Carlos César, Júlio César Venâncio, assistente de coordenação da Cidade dos Meninos, Pastor Eber, da Assembleia de Deus do setor Jardim Florense, representando o pastor Ativaldo, Pastor Edilson, supervisor da Assembleia de Deus do setor de Souzas, Fernando Gabriel Casotto, presidente da Beneficência Portuguesa de Amparo, Estela Mari de Lima Mendes, conselheira do Conselho Tutelar de Amparo, o nobre vereador Ezequiel Pereira dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Amparo, a Maria Luísa Oliveira, presidente da Rede das Mães Inclusivas, a Manu, o Luiz André, conselheiro do Conselho Tutelar Norte aqui da nossa cidade, o Renato Fonseca, também conselheiro tutelar Sudoeste, Moisés Cession, conselheiro tutelar aqui do Conselho Sul, Luciano Vieira, vereador da Câmara Municipal de Mogi Guaçu, também a Coronel Adriana, vereadora da Câmara de Piracicaba, Valdeci Delano, vereador da cidade de Jundiaí, José Coral, presidente do Hospital dos Fornecedores de Cama, Vera Sus, presidente da Associação Amigos da Serra dos Cocais, Edson Serafim, vice-presidente da Câmara de Valinhos, nesse ato representando a presidente da Casa Municipal de Valinhos, a vereadora Dalva Berto, Elza Fratini, coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres, Adilson de Almeida, presidente do Conselho Tutelar de Mogi Guaçu, pastora Rosângela de Almeida, da Comunidade Cristã AME, Gislaine Rosseto, coordenadora geral do SOS Ação Mulher e Família, e Rafael Teófilo e Margarete Aguilar, do Conselho Tutelar Leste. Nós, nesse momento, temos mais de 60 pessoas do lado de fora que gostaria de estar aqui conosco, mas a nossa Câmara tem um número que não pode exceder, até para evitar qualquer outra situação adversa, mas nós queremos agradecer a todos que vieram, todos que receberam o convite e estão aqui conosco. Eu quero citar duas pessoas que, para mim, é muito importante. A minha esposa, a professora Eliana Renata, em nome dela eu cumprimento todas as mulheres, e o meu professor de língua hebraica, o árabe-israelense Maurício Mazavi, que está aqui conosco. Em nome dele eu cumprimento todas as pessoas que estão aqui também. Bom, nós vamos rapidamente abrir a saudação da mesa, das pessoas que estão aqui na mesa, e logo após nós ouviremos então a nossa ministra. Eu quero começar então ouvindo a palavra aqui do nobre deputado Paulo Freire. Senhor vereador Bernardelli, presidente desta casa, eu quero cumprimentá-lo e, em seu nome, já cumprimentar todos os demais vereadores da nossa linda cidade de Campinas, também a nosso vereador professor Alberto, que está presidindo essa audiência. Queria cumprimentar a nossa querida ministra Damares, e é um prazer poder recebê-la aqui em nossa cidade e participar também desta audiência. E a nossa querida deputada Valéria Bolsonaro, que está conosco, participando desta audiência conosco também. Os demais vereadores que vieram de outras cidades vizinhas, e eu quero também cumprimentar todos vocês, nosso amigo Felipe, que é do nosso partido, do PL, aqui de Campinas. Eu gostaria, neste momento, cumprimentar os pastores que estão aqui da Assembleia de Deus Ministério Belém, que se fazem presentes, todos os demais membros da nossa igreja que se fazem presentes,
Deus abençoe, muito obrigado pela presença de todos vocês. As demais autoridades que se fazem presentes nessa audiência, meu muito obrigado em participar, e eu quero agradecer mais uma vez à ministra Damares por aceitar o nosso convite, porque o seu ministério tem 8 secretarias, e são secretarias importantes, e logicamente eu não quero tomar muito tempo, a ministra Damares vai estar explicando aqui cada uma dessas secretarias, que é tão importante, e principalmente trazendo essas novidades das suas secretarias, do seu ministério, a todos nós aqui da cidade de Campinas. Deus abençoe, muito obrigado, senhor presidente. Nesse momento, também a saudação da nobre deputada estadual Valéria Bolsonaro. Boa tarde a todos. Prazer enorme estar aqui. Depois de longa data como professora da Rede Municipal de Campinas, eu estou aqui hoje como deputada estadual por São Paulo. Isso é uma alegria imensa e uma alegria maior ainda recebendo a nossa ministra Damares aqui na nossa cidade. Nós estamos fazendo um trabalho muito sério, estamos trabalhando muito, estamos fazendo grandes mudanças na nossa educação, grandes mudanças na nossa Secretaria de Assistência Social, no nosso atendimento às crianças. Nós vamos continuar o nosso trabalho sempre. Nós somos eleitos para trabalhar pela população, e é pela população que nós aqui trabalhamos muito, o tempo todo. Não tivemos um minuto de recesso, porque estamos com muito trabalho acumulado. Colocar o nosso país em ordem dá muito trabalho, mas vamos conseguir, com toda certeza. A educação vai melhorar, disso eu não tenho a menor dúvida. Muito obrigado a todos, muito obrigada a todas as autoridades, muito obrigada, ministra. É um prazer imenso tê-la aqui, junto com a sua secretária. É um prazer enorme. A nossa cidade está de braços abertos para a senhora, pode ter certeza. Muito obrigada. Nesse momento, ouviremos a secretária nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Petrúcia de Mello. Bom, eu gostaria de cumprimentar a mesa em nome do deputado Paulo Freire, não é isso? E dizer que a infância, a criança e adolescente agradece por essa emenda parlamentar que vem fortalecer todos os conselhos, né, de Valinhos, de Votorantim, Campinas, Guarulhos e Águas de Lindóias. Isso é o compromisso do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos com a criança e com o adolescente. Muito obrigada. Viremos também o nobre vereador, professor Jesus, presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, representando os vereadores de todas as cidades aqui que estão presentes. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui a mesa, meu querido amigo pastor, deputado federal Paulo Freire. Para nós é uma honra e eu tenho certeza que Campinas hoje é um grande marco, esse evento que está acontecendo aqui nessa cidade. Cumprimentar também meu amigo vereador professor Alberto, para nós é uma honra e um prazer, o presidente da Câmara também, aqui de Campinas, a todos os vereadores, a deputada Valéria também, é um prazer, e em especial a nossa ministra Damares. Tá? Ministra, que Deus abençoe a tua vida, e parabéns
pelo trabalho. Dizer a você que os desafios são muitos, mas com Deus na frente, com certeza nós temos alvo e chegaremos lá. Então, uma boa tarde a todos e que Deus abençoe. Teremos também a palavra da nossa secretária municipal de assistência social, pessoa com deficiência e direitos humanos, a doutora Eliane Jocelaine. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do professor Alberto, que preside essa mesa, e também dos deputados Paulo Freire e da deputada Bolsonaro. E cumprimentar a nossa secretária nacional, Petrúcia de Mello, cumprimentar a nossa excelentíssima ministra Damares Alves, trazer uma saudação do prefeito Jonas Donizete e dizer que, compreendendo Campinas como um eixo importante no cenário nacional, econômico e de desenvolvimento social, nós aqui em Campinas, ministra, nós nos colocamos à disposição para uma reflexão do avanço de políticas públicas centradas em dois eixos importantes que nós não podemos desconsiderar: o racismo e a igualdade de gênero. Nós precisamos fazer discussões profundas a respeito desses dois eixos para que seja possível promover o avanço nos direitos humanos, ressignificando, inclusive, a própria palavra direitos humanos, da amplitude do que significa direitos humanos, para que, assim, a gente consiga levar os direitos e reverter o quadro de desigualdade. Então, muito obrigada pela oportunidade, ministra, e desejo sucesso nesses desafios. Nesse momento, então, viremos a nossa ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. Boa tarde. Boa tarde. Eu sei que nesse auditório nós temos pessoas que não concordam com o atual governo, não comungam com as nossas propostas, mas neste exato momento eu trago para a mesa dois assuntos extremamente importantes e delicados, e em nome desses dois temas eu gostaria muito de ter a oportunidade de falar. Nós podemos nos dividir nesta nação por questões ideológicas, até uma divisão religiosa, mas no enfrentamento à violência contra a mulher, no enfrentamento à violência contra a criança, nós precisamos estar juntos. Urge a necessidade dessa nação se levantar em defesa das crianças, em defesa das mulheres. Por ser tão delicado o tema, e por nós estarmos com tantas mulheres sendo assassinadas neste Brasil, eu gostaria de ter a oportunidade de falar. As pessoas que não querem ouvir a proposta que nós temos para resolver os problemas que as mulheres estão enfrentando no Brasil, se essas pessoas não querem ouvir, pelo menos fique em silêncio, porque eu tenho certeza que há muitas pessoas querendo saber o que este governo está fazendo para proteger mulheres, para proteger crianças, para proteger a família. Não acho que com sofrimento, eu não acho justo a gente, em cima do sofrimento de crianças, em cima do sofrimento de mulheres, a gente polarizar o debate de tal forma que a gente não possa ouvir o que nós temos a dizer para proteger crianças no Brasil. Lamento, senhores, sou ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Pela primeira vez no Brasil, temos o Ministério da Família. Pela primeira vez no Brasil, temos um ministério que começa a acompanhar essa nação. Uma proposta de construção de políticas públicas de fortalecimento de família. Demorou, pelo menos desde 1996,
nós encontramos proposta na Câmara e no Senado Federal para que o Brasil tivesse o Ministério da Família. Demorou, deputado, mas hoje nós temos no Brasil o Ministério da Família, o Ministério da Mulher e o Ministério de Direitos Humanos. A construção deste ministério vem como resposta de promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro disse para o Brasil que seu mandato estaria voltado ao fortalecimento dos vínculos familiares, de todos os vínculos familiares. E o presidente Bolsonaro traz para o Brasil este extraordinário ministério, que eu tenho a honra de estar conduzindo. Deixa eu falar um pouco do ministério. O ministério está hoje com 8 secretarias nacionais, secretarias voltadas Ok, a ministra vai falar. Ok. Ok, senhores, vamos continuar. O Ministério vem com 8 secretarias nacionais. A primeira secretaria, Secretaria Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Nessa secretaria, nós temos a honra de ter como secretária nacional a doutora Petrúcia Mello, uma mulher que vem do chão de fábrica, 40 anos na luta em defesa dos direitos das crianças, e estamos com grandes e enormes desafios na proteção da infância no Brasil, na proteção das crianças e dos adolescentes. Eu vou solicitar para os manifestantes terem o bom senso de ouvir. Nós estamos aqui para ouvir. Você pode se manifestar, você é livre, mas na hora que alguém estiver falando, que eu saiba, todos que estão aqui têm educação, passaram pela escola e minimamente sabem que quando está falando, o outro deve ouvir. Então eu vou pedir, gentilmente, cordialmente, para as pessoas que têm divergências ideológicas, pelo menos serem educadas e respeitarem o espaço democrático para ouvir a ministra. Mas se continuar com essa postura inadequada, eu vou pedir para aumentar o som aqui, porque eu estou vendo que a maioria quer ouvir a ministra. Presidente, eu só lamento, presidente. Eu lamento, porque eu vou estar falando de mulheres vítimas de violência. Eu vim para conversar com a Câmara de Vereadores de Campinas, com vereadores da região, com a sociedade, sobre o enfrentamento à violência contra a mulher. Porque nós queremos acabar com a violência contra a mulher no Brasil. Eu vim falar sobre violência contra a criança, porque nós queremos acabar com a violência contra a criança, porque infelizmente, senhores, nós herdamos uma nação doente. Os números que estão aí não são culpas deste governo. Os números que estão aí não são culpas dessa ministra. Os números que estão aí precisam ser enfrentados. E nós viemos aqui conversar com vocês para dizer: queremos enfrentar e precisamos de vocês juntos. Não se constrói políticas públicas sem ouvir a sociedade. Não se enfrenta a violência contra a mulher sem o apoio das câmaras de vereadores, sem os vereadores, sem as instituições, sem a sociedade civil. E tudo que a gente veio aqui foi dizer: vamos juntos acabar com a violência contra a mulher e contra a criança. Mas às vezes dá a impressão que as pessoas não querem acabar com a violência contra a mulher, contra a criança. Às vezes dá a impressão que precisam de discurso, precisam de
número, o que nós queremos é o fim da violência contra a mulher. E é para isso que este ministério veio, com 8 secretarias nacionais. Secretaria Nacional da Proteção da Criança. A segunda secretaria, vereadores, pastores, líderes que estão aqui. A Secretaria Nacional da Juventude. Essa secretaria veio forte. Nunca tivemos no Brasil, senhores, tantos jovens como hoje. Nós chegamos no ápice, na história do Brasil, nós chegamos no maior número de jovens. E observação, nunca mais no Brasil teremos tantos jovens como hoje. E precisamos buscar políticas públicas, construir políticas públicas para os jovens brasileiros. Entre jovens e adolescentes, os números beiram a 70 milhões. E no meio desses 70 milhões, nós temos aí uma geração que nós chamamos a geração neném. Nem está na escola, nem está no trabalho. E esses meninos precisam ser alcançados. Nós precisamos ir até esses meninos. Meninos em situação de vulnerabilidades. Meninos que têm sido conquistados pelo crime. Meninos que têm sido conquistados pela violência. E nós precisamos nessa nação ter políticas públicas fortes voltadas para a juventude brasileira. Na sequência, o Ministério vem com a Secretaria Nacional de Políticas Públicas para Mulheres. Uma secretaria antiga, com propostas muito interessantes, uma secretaria hoje, coordenada pela doutora Cristiane Brito, uma advogada que milita na defesa da mulher há muito tempo. Uma secretaria que vem com um grande desafio. Qual é o desafio? Que país nós encontramos? Somos o 5º país do mundo que mais mata mulheres. Este é o nosso desafio. Somos um país em que a violência contra a mulher bate recordes mundiais. Somos um país ainda com a desigualdade entre homens e mulheres. Somos um país ainda em que a mulher precisa de oportunidade. Somos um país ainda em que a mulher precisa chegar ao parlamento. A mulher precisa ocupar o parlamento. Somos um país ainda que as mulheres estão longe da política, estão longe do parlamento, poucas parlamentares. Apesar de termos hoje o maior número de deputadas federais, ainda somos um número muito pequeno de parlamentares no Congresso Nacional. Somos um país em que a mulher sofre em casa, a mulher sofre na rua, a mulher sofre em todos os lugares. A violência contra a mulher nessa nação se manifesta de diversas formas e nós precisamos entender que fenômeno é esse. Temos a terceira melhor lei de proteção da mulher do mundo e somos o 5º que mais mata mulheres. A conta não fecha. Essa conta não fecha. Aonde nós precisamos acertar? Nós precisamos observar a rede de proteção à mulher no Brasil. Qual é o elo dessa rede? Qual é o elo dessa corrente que está enfraquecido? E nós precisamos fortalecer esse elo. O que nós precisamos melhorar e mudar no Brasil, na rede de proteção à mulher? Do jeito que está, não dá mais para a gente ficar. E essa secretaria vem com esse grande desafio. Trazemos para o Brasil agora a Secretaria Nacional da Família. É a primeira vez no Brasil que nós temos uma Secretaria Nacional da Família e com desafio, observar a construção das políticas públicas. Não dá mais para a gente pensar política pública no Brasil sem a família estar no foco. Precisamos fortalecer as famílias e essa secretaria vem com essa proposta. 5ª secretaria, Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E essa secretaria é uma secretaria forte. E a gente vem com propostas inovadoras. Pela primeira vez no Brasil, nós apresentamos para a nação uma coordenação nacional das pessoas com doenças raras. Os doentes, as pessoas com doenças raras, precisam ser protegidas. Elas estavam esquecidas nessa nação. Não havia nenhuma política pública voltada a não ser comprar o remédio e muitas vezes por força de uma liminar.
Estamos vindo agora com uma coordenação nacional das pessoas com doenças raras. Os raros serão protegidos por este governo. Os raros terão atenção especial neste governo. Não podemos mais admitir falas de ministros da saúde em se levantar e dizer: um raro é muito caro para os cofres públicos. Não podemos mais admitir a omissão da nação no acolhimento e na proteção das pessoas com doenças raras. E este governo vem para dizer aos raros: ninguém vai ficar para trás. A Secretaria Nacional de Proteção das Pessoas com Deficiência também vem com uma nova proposta. Pela primeira vez, teremos um trabalho voltado às famílias com crianças com autismo. Pela primeira vez, teremos uma coordenação voltado às pessoas que têm em casa uma criança, um adulto, alguém da família com autismo. Os autistas não ficarão para trás. Os autistas serão acolhidos nesta nação. Chega de descaso. Mas nós não vamos falar apenas do autista nessa secretaria. Nós vamos cuidar da família do autista. Nós vamos cuidar da família da pessoa com doença rara. É dessa forma que essa secretaria vem trabalhando. E pela primeira vez, é secretária nacional, deputado. Quem conduz essa secretaria é uma professora surda. Pela primeira vez, um surdo ocupa um cargo de alto escalão no governo brasileiro. Este é o governo da inclusão e nós estamos trabalhando, secretária, na inclusão. E isso ficou muito claro, senhores, no dia da posse do nosso presidente. O nosso extraordinário presidente, esse extraordinário homem que governa esta nação. Durante a sua posse, ele cede a palavra à sua esposa e ela faz um extraordinário discurso em Libras. E ali o recado estava sendo enviado para o Brasil e para o mundo. Esta é uma nação da inclusão. Podemos ter as nossas diferenças ideológicas partidárias, mas é a nação da inclusão. Chega da gente dividir esta nação. Essa é uma nação de todos nós. Essa é a nação do brasileiro. Sexta secretaria, nós temos a Secretaria Nacional do Idoso. Essa é uma secretaria nova, com apenas 2 anos, e com um desafio muito grande. E aí eu pergunto para os senhores, quando os senhores olham para esta nação, digam para mim que políticas públicas permanentes nós temos para os idosos no Brasil. Os idosos foram esquecidos nessa nação. Nós temos iniciativas em um município, nós temos uma iniciativa em um estado, mas a nível de nação, política pública de proteção aos idosos, nós não temos. E estamos vindo agora apresentando propostas. Chega de violência contra idosos no Brasil. Senhores, lá no Ministério, está no nosso Ministério o Disque 100. E é por meio do Disque 100 que a gente recebe as denúncias de violência. Se eu pudesse falar. Ok. Ok. Senhores, a violência contra idosos no Brasil é uma realidade.
Se eu pudesse falar mais baixo, eu não forçaria tanto a minha voz. Eu não estou bem de saúde. Bora continuar. O Disque 100 está no nosso ministério. E vocês não têm ideia do que é a violência contra idosos no Brasil. Nós recebemos diariamente denúncias de violação do direito das pessoas idosas. Nós estamos recebendo imagens de idosos amarrados em chiqueiros no fundo do quintal das casas e as famílias usando o cartão do benefício. Nós estamos recebendo no ministério, senhores, imagens de idosos acorrentados, amarrados em camas, porque a família precisa sair para trabalhar, não tem onde deixar o idoso, estão amarrando idosos na cama, porque não tem onde deixar os idosos. A violência contra idosos nessa nação, ela precisa ser enfrentada com coragem, com políticas públicas. Falo para vocês, tem noite que a nossa equipe no ministério não consegue dormir, porque nós temos que assistir as imagens que chegam, nós temos que ler os relatos que chegam. Os idosos estão pedindo socorro nesta nação. Nós trouxemos muita evidência, a violência contra a criança, a violência contra a mulher, mas a violência contra o idoso dessa nação, ela se manifesta também de formas diversas. Por exemplo, a violência psicológica contra idosos. E aqui eu sei que eu estou falando com líderes religiosos também, e quem estiver me assistindo do outro lado em casa. Vamos observar o que está acontecendo com os nossos idosos. Nós temos um número muito grande de idosos no Brasil se suicidando. Idosos com depressão, idosos em profundo sofrimento por causa da violência psicológica. E nós estamos vindo agora trabalhar para fazer, quem sabe, uma grande revolução cultural nesta nação, em proteção, em amor aos nossos idosos. Os nossos idosos não são peso, os nossos idosos não são pessoas que a gente não ama, os nossos idosos precisam ser acolhidos, os nossos idosos precisam ser protegidos, e a gente vem com essa secretaria que foi fortalecida para fazer um grande trabalho, não apenas de proteção, mas de assistência. O que fazer com os idosos no Brasil? E a secretaria vem com uma proposta que eu considero uma proposta extraordinária, que é a Casa Dia para os idosos no Brasil. Para que a família, quando for trabalhar, possa deixar o seu idoso num lugar seguro, o idoso ser protegido, ser alimentado, o idoso ter atividades terapêuticas e o idoso poder voltar à noite para casa. Nós não queremos construir no Brasil depósito de idosos. O idoso tem que estar no convívio da família. E estamos vindo com essa proposta, fortalecer vínculos, fortalecer a relação transgeracional no Brasil. Nós precisamos resgatar isso. Então essa secretaria vem com essa proposta. E vou dizer uma coisa para os senhores. Cuidar do idoso é direitos humanos. Cuidar de criança é direitos humanos. Cuidar de mulher é direitos humanos. E aí, secretária, com a forma como as secretarias estão sendo apresentadas, vereadores, nós estamos fazendo uma releitura. O que é de fato direitos humanos? Direitos humanos é tudo que nós estamos falando. Acesso à educação é direitos humanos. Acesso à moradia é direitos humanos. Acesso à água é direitos humanos. Então estamos conversando com essa nação sobre direitos humanos. E proteger idosos é garantia de direitos humanos. Queremos uma nação que respeite e uma nação que acolha os seus idosos. 7ª secretaria é a Secretaria Nacional da Igualdade Racial. E essa secretaria já existe há alguns anos. É uma secretaria que vem acompanhar os povos tradicionais do Brasil. Temos, senhores, 39 povos tradicionais diferentes. Quando a gente fala de povos tradicionais, a gente lembra facilmente dos nossos quilombos, dos nossos quilombolas, lembramos facilmente dos nossos indígenas, mas esquecemos dos outros povos tradicionais nessa nação.
Um povo, vereador, presidente, que essa nação esqueceu por muito tempo, os povos ciganos. Nós temos, gente, olha que extraordinária essa nação. Nós temos 305 povos indígenas diferentes. Eles são hoje em torno de 890 mil índios. Esses índios falam 274 línguas diferentes. Consegue entender, queridos, a pluralidade cultural desta nação? Essa nação é incrível, essa nação é extraordinária. Mas nós temos no Brasil 3 povos ciganos. E nós temos no Brasil hoje em torno de 1.200.000 ciganos. E por que não se fala de cigano no Brasil? Cadê as políticas públicas voltadas aos povos ciganos no Brasil? Infelizmente, o cigano no Brasil ainda é visto como mentiroso, enganador e trapaceiro. Infelizmente, vereadores, nós temos dicionários no Brasil que quando a gente abre o dicionário, para entender o sinônimo que significa a palavra cigano, em dicionários brasileiros, o sinônimo de cigano é enganador, mentiroso, velhaco e trapaceiro. Não dá mais para a gente admitir, em pleno 2019, tamanho preconceito aos povos ciganos. 1.200.000 ciganos que precisam ser alcançados por políticas públicas. O presidente Bolsonaro nos chamou, ministros, e disse o seguinte: precisamos alcançar os invisibilizados desta nação. Quem são os invisibilizados? Aqueles que foram esquecidos por muito tempo. E essa secretaria vem fortalecer políticas públicas voltadas para os povos ciganos. Em Campinas, nós temos uma comunidade cigana muito forte. Eles estão no Brasil inteiro. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. A mulher cigana, quando está na rua e ela é agredida, e ela vai fazer ocorrência, nós temos alguns delegados que não querem fazer ocorrência, porque cigana é mentirosa, enganadora e trapaceira. Consegue entender a loucura que está essa nação? Consegue entender quantos desafios nós temos nessa nação? Queremos unir os povos nessa nação. Queremos acolher todos os povos dessa nação. Nós temos crianças ciganas que não estão indo para a escola por causa do bullying, vereadores. Nós temos relatos de crianças ciganas. Procure saber o número de evasão escolar. O maior índice de evasão escolar hoje é com o povo cigano. As crianças ciganas, quando chegam na escola, algumas delas tiram o anelzinho de cigano, colocam no bolso, para não dizer que é cigano, para não sofrer bullying na escola. Não dá mais para a gente admitir isso em pleno 2019. E essa secretaria veio para fortalecer esses povos que estavam invisibilizados no Brasil. 1.200.000 ciganos nessa nação. Essa nação é de todos nós. Essa é uma nação de todos os brasileiros. Temos outros povos tradicionais. Nós temos os povos tradicionais, os seringueiros, os caiçaras, os ribeirinhos, as quebradeiras de coco, povos que estão tão longe, povos que políticas públicas não chegavam. Nós estamos indo em busca dos invisibilizados. Essa é a diferença entre este governo e outros governos. Nós acreditamos que essa é uma nação de todos. Essa é uma nação para todos. Temos, secretária, que fazer o enfrentamento ao racismo, ao preconceito. O racismo e preconceito existe sim no Brasil. E nós estamos fazendo enfrentamento. Nós estamos fortalecendo políticas públicas para os quilombos no Brasil. Nós estamos sim observando a necessidade dos nossos quilombolas no Brasil. E nós estamos caminhando nessa direção. 8ª secretaria, Secretaria Nacional da Proteção Global. Nessa secretaria estão todos os temas ligados a direitos humanos. Lá nós temos o mecanismo de combate à tortura. Lá nós temos a comissão de diversidade, de liberdade religiosa.
Lá nós temos o enfrentamento ao trabalho escravo, lá nós temos a comunidade LGBTI, lá nós temos a Comissão de Mortos e Desaparecidos. É uma comissão, uma secretaria voltada à garantia dos direitos humanos no Brasil, voltada à busca de garantias para as minorias no Brasil, e essa secretaria está trabalhando em pleno vapor. Este é o Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos. O Ministério que fala diretamente com o povo. O Ministério que fala diretamente com a população. E o Ministério que precisa ser fortalecido. Nós temos que construir esse Ministério de tal forma, e essa foi uma ordem que o presidente me deu, ele disse, construa esse Ministério de tal forma, para que ninguém nunca pense nessa nação, um dia, de acabar com o Ministério de Direitos Humanos. Vamos mostrar para o Brasil a necessidade da gente ter nessa nação sempre o Ministério dos Direitos Humanos. Entre as pastas que eu falei, eu quero focar agora em dois temas, que é a violência contra a mulher e a violência contra a criança. Senhores, do jeito que está não pode ficar. A mulher nunca sofreu tanta violência no Brasil como hoje. Infelizmente, o que nós observamos no passado, faltou políticas públicas sérias de proteção da mulher, da criança e do adolescente. E nós estamos querendo corrigir essa falha. E nós estamos vindo com propostas muito claras. Os números nos assustam. Em 2018, nós tivemos, dentro do nosso ministério está o Disque 100, e dentro do nosso ministério também está o Ligue 180. Eu vou usar os números do Ligue 180. E aqui quero dizer para vocês que, infelizmente, esses dois canais tão poderosos, esses dois instrumentos tão poderosos de combate à violência contra a criança e contra a mulher, quando nós chegamos no ministério, nós ficamos muito tristes em descobrir que esses instrumentos não eram eficientes, que esses instrumentos não funcionavam. O Disque 100, que nós divulgamos tanto, que eu andei tanto pelo interior de São Paulo, falando para todo mundo, Disque 100, você ligava, ficava até 1h30 no telefone para ser atendido. 80 minutos para ser atendido no Disque 100 no Brasil. O Ligue 180, você chegava a ficar 2 horas no Ligue 180 para fazer uma denúncia de violência contra a mulher. Senhores, quem está fazendo a denúncia tem pressa. E às vezes só tem coragem uma única vez. Se ele não é atendido, possivelmente ele não vai ligar a segunda vez. Nós precisávamos fortalecer esses dois instrumentos de recebimento de denúncia. E trabalhamos muito. Hoje, se você ligar, eu até falei com alguém que conversou comigo antes de eu subir aqui. Se você ligar, o Moisés. Cadê Moisés? Quanto tempo você ficou no telefone hoje? 2 minutos. Mas o nosso alvo é menos de 1 minuto. É dessa forma que a gente vai atender a população brasileira. Vou usar os números do Ligue 180. Vou usar os números do ano passado, dizendo para os senhores, esses números não representam a realidade. Porque esses números de 2018, a ligação não era atendida, mais de 40% das ligações eram perdidas. Mas vamos considerar os números registrados. E os números registrados me assustam, mesmo sabendo que não representam a realidade do Brasil. Em 2018, nós tivemos 92 mil denúncias, apenas no Ligue 180, de violência contra a mulher no Brasil. Não dá para a gente suportar esses números mais. Das 92 mil denúncias, 12 mil denúncias de ameaça. Nós tivemos 3 mil denúncias de cárcere privado. Cárcere privado no Brasil, apenas no 180, 3 mil denúncias. Tentativa de feminicídio, 2 mil denúncias. Violência doméstica, 62 mil denúncias no Ligue 180 em 2018. Violência física,
3.200 denúncias. Violência moral, 2.300 denúncias. Violência psicológica, 3.200. Violência sexual, 2.300. E aqui destaco para os senhores, as mulheres estão começando a identificar a violência psicológica contra elas. E a gente precisa falar de violência psicológica. Quando a gente fala de violência contra a mulher, as pessoas têm no imaginário que a violência contra a mulher é apenas um olho roxo, um braço quebrado, uma boca machucada. A violência psicológica não machuca o corpo, mas corrói a alma. A violência psicológica contra a mulher, ela precisa ser enfrentada, porque ela é uma violência muitas vezes silenciosa. Mulheres sendo submetidas à violência psicológica no Brasil por anos, anos e anos. E nós precisamos falar sobre isto. E me permita, vereador, me dirigir a um público especial, a um público que eu sei que está aqui presente. Eu quero falar com os líderes religiosos. Nós precisamos, líderes, eu sou uma líder religiosa também, começar a identificar as mulheres que estão no nosso ciclo, que estão nas nossas igrejas, nas nossas comunidades religiosas. O que essas mulheres estão passando, muitas delas que chegam na igreja chorando, muitas delas que chegam em nossas comunidades chorando, e o máximo que a gente fazia era orar e mandá-la de volta. Nós estamos desafiando a igreja evangélica, católica, as comunidades espíritas a virem para o enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil. Estamos trabalhando com essas instituições. Estamos, inclusive, dentro do programa Salve uma Mulher, falando com os líderes, levando capacitação para a igreja, para a gente identificar uma mulher que está submetida a um relacionamento abusivo, a um relacionamento tóxico, e a gente ter a coragem de não apenas mais orar por esta mulher, mas pegar essa mulher pelo braço, levar para a delegacia, proteger essa mulher e proteger esta família. Mas além disso, também que a igreja se ofereça para abrigar esta mulher. Nós temos um déficit, deputado, um déficit muito grande no Brasil de abrigos para mulheres. Se nós formos falar com os prefeitos da região, nós temos um déficit muito grande de abrigos e a mulher precisa ser abrigada. Na maioria dos casos, as mulheres têm que ser retiradas do lar no primeiro momento com os filhos. E aonde colocar esta mulher? Há um déficit de abrigo. Então agora a gente vem, deputados, conversar com as instituições da sociedade e dizer o seguinte: a violência contra a mulher no Brasil, ela não é só um problema do governo federal, ela não é só um problema do governo estadual, municipal, dos deputados e vereadores, é um problema de todos nós. E todos nós vamos ter que nos unir nessa grande luta em defesa da mulher. E aí a gente está convidando as instituições religiosas para estarem abrigando conosco essas mulheres, a estarem atendendo neste momento os municípios com déficit de abrigo, para abrigar a mulher vítima de violência. Deixa eu dizer para vocês, nós temos alguns abrigos, eu fui visitar abrigos de mulheres, olha como eram as políticas públicas em alguns lugares. A mulher vítima de violência passa pela delegacia, passa pelo ML, faz a perícia e ela era levada para um abrigo. Quando chegava no abrigo, o diretor do abrigo dizia: este é um abrigo de mulher, os seus filhos têm que ir para outro abrigo. Tirava-se do colo da mãe, bebês, e mandavam para um outro abrigo. O que nós observamos, mulheres no Brasil não denunciando para não ficarem longe dos seus filhos. Nós precisamos dar uma resposta a isso. O governo não tem dinheiro para construir tantos abrigos no Brasil para mulher vítima de violência. E aí a gente vem com esse apelo. É um desafio de todos nós. Todos nós vamos ter que vir para esta luta. Nós só vamos acabar com a violência contra a mulher numa grande unidade. Sociedade civil, instituições religiosas, poder público, o legislativo, o judiciário, o fortalecimento da rede, delegacias de mulheres, Patrulha Maria da Penha, deputada, em todos os municípios do Brasil, defensoria pública fortalecida, uma promotoria fortalecida,
Nós vamos ter que fortalecer a rede de proteção à mulher no Brasil. Nós vamos ter que observar como é que estão os nossos IML. E aí a gente veio com a proposta com o nosso ministro da Saúde, com outros ministros, mulheres que não vão fazer a perícia, porque elas têm que entrar no IML junto com um corpo, com alguém agredido, alguém sangrando, mulheres que já estão tão machucadas. E os peritos, como estão recebendo essas mulheres? Estamos vindo com uma proposta de, em todo o ML do Brasil, ter uma sala cor-de-rosa, uma sala para receber a mulher com dignidade, para ela se sentir acolhida lá no ML, para ela se sentir protegida e ela se sentir segura na hora da perícia. Todos vocês precisam vir conosco nessa luta. A violência contra a mulher precisa ser encarada com muita coragem. Aí a gente vê aqui a violência sexual contra mulheres no Brasil. Senhores, e todos os dias nós nos assustamos com as novas modalidades de violência sexual contra a mulher. Nós estamos nos deparando agora, senhores, com uma série de denúncias de mulheres dentro de UTI, dentro de hospital, sendo estupradas dentro de hospital por agentes de saúde, por médico, por maqueiro. Nós temos imagens de mulheres que estão sendo conduzidas por maqueiros e dentro do elevador, entre um quarto e outro, ser abusada. A violência sexual contra a mulher se manifesta de todas as formas no Brasil. A violência sexual contra a mulher se manifesta em todos os lugares no Brasil. Quando a gente fala de violência sexual, a gente vem na mente o estupro seguido de dor, de sangue, de violência. Existem modalidades de violência sexual que a gente não fala e que a gente precisa começar a enfrentar. Por exemplo, deputado, o acochamento em ônibus. Pegar a mulher em metrô, pegar a mulher em ônibus, pegar a mulher na rua. Deixa eu dizer uma coisa, todas as mulheres estão sujeitas à violência nessa nação. Ah, eu tenho um marido amoroso, um marido que me protege, eu tenho um lar que não tem violência doméstica, mas lá na rua tem alguém disposto a te apertar no ônibus. Lá na rua tem alguém disposto a te acochar no metrô. E a gente tem que fazer esse enfrentamento. E isso também é violência contra a dignidade da mulher, é violência sexual contra a mulher, e a gente vai ter que falar sobre isso. E agora, este ano, pela primeira vez, entrou em vigor a lei em que acochar uma mulher, de que pegar uma mulher em um lugar público com aglomeração, tipo ônibus, show, lá nos blocos de carnaval, aonde tiver um evento público, pegar uma mulher, acochar essa mulher, a partir deste ano, é crime. E nós não vamos deixar quieto. Nós não vamos fazer vistas grossas. A mulher precisa ser protegida em lugar público. A mulher tem que ser protegida em transporte público. A mulher tem que ser respeitada. A mulher tem que ser honrada nessa nação. Chega, chega. Aí alguns perguntam assim, ministra, é só com a repressão que vocês vão fazer o enfrentamento à violência contra a mulher? Não. Não é só com a repressão. Nós vamos trabalhar também na prevenção à violência contra a mulher. De que forma? Nós estamos convencidos, deputada, vereador, que nós vamos ter que ir para a escola. Nós vamos ter que ir para a sala de aula, falar com o menino a partir de 4 anos de idade, sobre a igualdade entre homem e mulher, igualdade de oportunidade. Nós vamos ter que falar com os nossos meninos. Nós vamos ter que ensinar as crianças a se respeitar. Nós vamos ter que ensinar as crianças a se tolerarem. Nós vamos ter que ensinar as crianças a se amarem. Ministra, isso é um sonho. Isso a senhora não vai conseguir nunca.
Deixa eu dizer uma coisa para os pessimistas. Eu acredito na transformação, eu acredito na mudança dessa nação, eu acredito no resgate de valores dessa nação e nós estamos caminhando nessa direção. A Secretaria Nacional de Proteção de Políticas Públicas para Mulheres está lançando o programa de uma forma muito ampliada. Maria da Penha vai à escola. E esse programa vai chegar a todas as escolas brasileiras. Nós vamos falar de violência contra a mulher a partir de 4 anos na escola, obedecendo a especificidade da idade, obedecendo cada série, mas nós vamos trabalhar violência contra a mulher na escola. Nós precisamos fazer uma grande revolução cultural em defesa da mulher no Brasil. Eu fui criticada, vereadores, quando eu disse que nós queremos ensinar os meninos na escola a abrir porta do carro, ensinar os meninos na escola a abrir a porta para a mulher, ensinar na escola a levar flor para a mulher, mas eu não quero que ele abra apenas, não é para o menino abrir apenas a porta do carro, é para ele abrir a porta da fábrica para dar emprego para a mulher. É para ele abrir a porta dos partidos. Para as mulheres terem acesso aos partidos sem precisarem de cota. É para eles abrir, inclusive, a porta do parlamento. Precisamos de mais mulheres no parlamento. É isso que nós queremos. Construir uma sociedade igual, igualdade de direitos entre homens e mulheres. E vamos fazer este enfrentamento. Senhores, a violência contra a mulher e a violência contra a criança não se explica, não se justifica, não se relativiza e não se minimiza. Chega da gente ouvir o seguinte argumento: a violência contra a mulher no Brasil é cultural. Não é cultura do meu povo bater em mulher. Chega de ouvir no Brasil justificativa como o incesto no Brasil é cultural, nós nunca vamos vencer o incesto no Brasil porque é cultural, nós nunca vamos vencer a pedofilia no Brasil porque é cultural. Não é cultura desta nação o abuso, a pedofilia, a violência, e nós não podemos aceitar justificativas. Eu vou explicar. A semana passada, há cerca de um mês, eu fazia essa mesma fala. Num lugar em que eu estava falando sobre a violência sexual contra mulheres e meninas na Ilha do Marajó. E eu disse: não se justifica a violência contra a mulher na Ilha do Marajó dizendo que é cultura, porque não é cultura daquele povo. Vieram me dizer que a violência contra a mulher na Ilha do Marajó era por causa da fome. Ah, é fome? Vamos levar comida para lá. Vieram dizer que a violência contra a mulher na Ilha do Marajó era por causa da falta de emprego. Então vamos levar emprego para lá. Chegaram a levar no meu gabinete uma pesquisa dizendo que a violência contra a mulher e menina na Ilha do Marajó é porque não tinha roupas íntimas. Eu não aceito tal justificativa. O abuso contra a mulher e contra a criança não se justifica. Então eu disse: é isso, vamos levar uma fábrica para lá. Eu ironizei, porque abuso contra a mulher não se justifica, não se minimiza, não se relativiza. Chega! Aí, pegaram essa minha fala, como todas as minhas falas, quem me acompanha sabe, recortaram esse vídeo, um pedacinho, e divulgaram, e todo mundo quis acreditar, e quem recortou sabia que eu não tinha dito aquilo, e levou um monte de gente a erro. Sabe por quê? Senhores, a quem interessa embaraçar e impedir
o maior programa que esta nação vai ter de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Quem não quer acabar com a pedofilia nesse Brasil? Senhores, lembre de uma coisa: no quesito abuso sexual de criança, tem um comércio ilegal, tem o crime organizado, tem gente ganhando dinheiro em cima do rosto, em cima do corpo de nossas crianças. E eles têm muito dinheiro e são poderosos. E eles estão manipulando essa nação. Acreditem, tem muita gente que não quer o que a gente faça o enfrentamento ao abuso sexual de criança no Brasil. Tem muita gente, inclusive, que quer liberar nesta nação o abuso sexual de adolescente. Vereadores, temos no Senado Federal um projeto de lei, a reforma do Código Penal, que tem um artigo que é para liberar o sexo a partir de 12 anos no Brasil. Vereadores, tiveram projeto de lei PLS 236/2012. Vamos diminuir a idade do consentimento sexual para 12 anos. Tiveram a coragem de escrever 12 anos. Mas já estava nos bastidores, vereador Luciano está aqui, viu isso comigo, já estava nos bastidores. 12 anos é muito. Vamos mudar esse artigo. Quem sabe alguém não escreve uma emenda ao PL para de 12 diminuir para 10. A quem interessa a erotização de crianças no Brasil? A quem interessa a legislação liberando o sexo a partir de 12 anos no Brasil? A quem interessa a pedofilia? Vamos mandar um recado para os agressores de criança. Acabou a palhaçada no Brasil. Nós vamos enfrentar a violência sexual contra a criança no Brasil. Nós vamos enfrentar a violência sexual contra mulheres no Brasil. Gente, eu não falo de violência sexual porque eu apenas ouvi falar de violência sexual. Eu não falo de violência sexual porque eu li, ou porque meu partido me deu um manual com palavras de efeito para falar de violência sexual. Eu falo de violência sexual contra a criança porque eu sei muito bem o que é isto. O Disque 100, onde eu trabalho no ministério, no Disque 100, tem noite que a nossa turma não dorme. E nós estamos enfrentando agora novas modalidades de abuso sexual contra a criança. Há 10 anos atrás, o Congresso Nacional teve uma CPI que revelou para o mundo e para o Brasil o abuso sexual de crianças com deficiência. As pessoas que trabalham com crianças com deficiência aqui sabem muito bem o que eu estou falando. São presas fáceis. Quem trabalha com criança com deficiência, venham conosco nessa luta. Vamos proteger as crianças com deficiência. Quando nós descobrimos aquilo no Congresso Nacional, o que a gente via no Brasil eram grandes enfrentamentos à exploração sexual de criança. E a gente via poucas iniciativas contra o abuso sexual. Há uma diferença entre exploração sexual e o abuso sexual. No Disque 100, menos de 13% das denúncias, pasmem, são de exploração sexual. O resto é de abuso sexual. E agora eu vou dizer para os senhores que me incomoda muito falar isso, vereadores, deputados que estão aqui. Vou dizer uma coisa para os senhores. Segundo o Disque 100, agora a gente fez um recorte do agressor. Infelizmente no Brasil, a mulher também é abusadora de criança. E nós precisamos entender o que está acontecendo. Infelizmente no Brasil, nós observamos que mais de 80%, quase
90% dos abusos sexuais aconteceram dentro de casa. Pai, padrasto, tio, avô, mãe, irmão mais velho, o abuso sexual, infelizmente no Brasil, acontece dentro de casa. E o que fazer? Eu quero que vocês entendam que é muito difícil para mim, como ministra da família, mas também ministra das crianças, ter aqui que fazer um confronto com a família. O que nós vamos ter que fazer para enfrentar o abuso? Alguns dizem o seguinte: ministra, esquece o abuso. Os cientistas falam, apontam que mais de 50% das crianças abusadas poderão ser abusadores. É um ciclo. Vocês não vão conseguir acabar com o abuso sexual nesta nação. Espera aí. Se é um ciclo, o ciclo tem que ser interrompido. Se é um ciclo, nós estávamos precisando, era de uma geração com coragem de se levantar e interromper o ciclo. Se é um ciclo, nós estávamos precisando de um governo com coragem de se levantar e interromper o ciclo. E eu tenho uma notícia para os abusadores de criança. Esse governo chegou. Esse governo tem nome: Jair Messias Bolsonaro. Eu estou indo para o final da minha fala. Quando eu descobri o abuso sexual de crianças com deficiência, eu milito nessa causa há mais de 35 anos. A minha amiga Petrúcia está nessa causa há mais de 40 anos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que as pessoas não entenderam. Vereador, este é um governo incomum, num momento incomum, mas formado por pessoas comuns. E eu ouso dizer, um governo incomum, num momento incomum, formado por pessoas incomum, pessoas comuns, mas que vai fazer o incomum nessa nação. Quando eu achei que a pior de todas as manifestações de abuso sexual contra a criança era com criança com deficiência, agora a gente se depara no Disque 100 e com um relatório da CPI dos maus tratos contra a criança do Senado, com um fenômeno que tem crescido no Brasil. E agora me permita, eu não quero falar para vereadores, eu não quero falar para deputados, eu quero falar para pais e mães que estão aqui. Descobrimos que nos últimos 5 anos explodiu no Brasil o estupro de bebês. E nós precisamos entender o que está acontecendo. Em 2010, a imagem da criança mais nova que eu vi sendo abusada tinha 29 dias. Nós recebemos agora imagem na CPI dos maus tratos no Senado de crianças de 22 dias. Escute o que eu vou dizer. E eu achava que esse era o recorde, que era a criança mais jovem que foi abusada no Brasil. Eu estava em Curitiba em novembro, falando sobre abuso. A tenente Tânia Guerreiro, uma grande lutadora contra a pedofilia, levantou no auditório e disse: não, doutora, essa criança não foi a mais jovem. Nós internamos ontem aqui em Curitiba, no hospital, uma menina de apenas 8 dias. Prendemos em Manaus um médico que estava no motel com uma menina de 7 meses de idade. Prendemos um único pedófilo em Campo Grande, que no celular dele tinha 56 vídeos diferentes de estupro de bebês. O que eles fazem com esse vídeo? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Atrás do abuso, estupro de bebês, não estão apenas os nojentos tarados. Tem um comércio. E vale muito dinheiro um vídeo de estupro de bebê.
Então tem muita gente sendo manipulada por causa de dinheiro no Brasil. Tem pais produzindo imagens com bebê para ganhar dinheiro. Um vídeo de abuso de criança de 4, 5 anos pode custar R$1.000, R$2.000, mas já há rastreamento da Polícia Federal. Vídeos de abuso de bebês podem custar até R$50 mil no Brasil. O crime organizado está por trás disso. E nós temos que mandar um recado para o crime organizado. Acabou. Acabou para vocês no Brasil. Nós prendemos, um médico foi preso em Santarém. Esse médico preso em Santarém, ele só queria saber de bebezinhos de 3 meses de idade. Isso está em tudo que é jornal da região, vocês podem procurar. Tem lá uma imagem em que a médica fala que tem um bebezinho que ela assistiu o vídeo, ele se filmava, ele produzia imagem para o crime organizado. Imagem em que ele, depois que abusou do bebê, ele ejaculou no peito da mãe, para a mãe colocar o bebê no peito para mamar o esperma dele. É com essa escória que esse ministério trabalha. É esse Brasil que nós herdamos e que para alguns acham que não tem jeito. Tem jeito sim para essa nação. Nós vamos trabalhar, nós vamos caminhar na proteção das crianças. E o que a senhora está fazendo? A senhora está só falando do problema? Não. Nós estamos enfrentando. Nós estamos enfrentando. Nós aumentamos o canal do Disque 100. Mas nós não ficamos só no Disque 100. Nós estamos abrindo canal de denúncia por WhatsApp. Nós estamos abrindo canal de denúncia via redes sociais. Nós estamos conversando com a Federação, com o Conselho Nacional de Medicina, para que publique uma resolução, para que todos os médicos olhem mais atentamente os bebês. Nós estamos trabalhando em busca de políticas públicas para proteger nossos bebês. Nós estamos com muitos casos de cuidadoras em creche abusando de bebês. Nós estamos com um caso em Rio Verde. Será que nós não vamos ter que mudar também a arquitetura das creches no Brasil? Será que nós não vamos ter que a sala do banho ser uma sala de vidro para que todo mundo acompanhe o banho dessa criança? Nós estamos buscando solução. Nós não estamos só falando do abuso sexual. Nós estamos buscando solução para fazer o enfrentamento ao abuso sexual. Agora, o que mais nos assusta também, o ciclo está se fechando no Brasil. Infelizmente, nós estamos encontrando, deputada, adolescentes abusando de criança. Nós estamos encontrando meninos de 14 anos abusando de meninos de 8. O problema é de todos nós. O abuso sexual, pessoal, queridos que estão aqui, o abuso sexual não machuca só o corpo. O abuso sexual machuca a alma. O abuso sexual machuca o coração. O abuso sexual sepulta destino, sepulta sonhos. E quem está falando não é uma ministra que foi escolhida para ser ministra só porque torceu pelo mito. Quem está falando é alguém que conhece muito bem o abuso sexual de perto. Eu encerro. Encerro porque nós vamos sair daqui agora e nós vamos mostrar para vocês o que é enfrentamento à violência sexual com criança. Estou saindo daqui agora para uma cerimônia onde nós vamos entregar carros para os conselhos tutelares da região. Nós estamos fortalecendo os conselhos tutelares da região. É assim que se enfrenta o abuso sexual contra a criança. Ministra, mas seu ministério tem dinheiro? Não. E da onde esses carros? Pasmem. Vou dizer para vocês de onde esses carros. Alguns dos carros que eu estou entregando no Brasil, e quem me acompanha sabe, carros comprados desde 2016, que não estavam sendo entregues aos conselhos tutelares. Carros abandonados. Nós vamos atrás desses carros. Eu encerro. Talvez algumas pessoas falem o seguinte: a senhora é muito brava quando fala de abuso. Como ministra, a senhora tem que ser mais politicamente correta, ter brandura na fala. Não dá para ser politicamente correta e ter brandura na fala diante da violência contra crianças e contra mulheres. Eu encerro. Falo de violência contra a criança porque eu conheço a violência contra a criança. Aos 6 anos de idade, eu fui barbaramente estuprada.
e contei a minha história para o Brasil. E riram da minha história. Zombaram da minha história. Era uma história que eu compartilhava com o meu público dentro da igreja. Pegaram o vídeo e eu virei a ministra louca, a ministra do pé de goiaba. Por que que eu estava em cima de um pé de goiaba aos 10 anos tentando suicídio? Ninguém perguntou quando viu aquele vídeo. Eu estava lá, porque aos 6 anos de idade, eu fui barbaramente estuprada dentro de casa. Eu sei o que é o holocausto da pedofilia. Eu sei o que é o holocausto do abuso. A minha assessoria de comunicação disse: não fale sobre isso, não chore. Não tem como não chorar. Eu só tinha 6 anos. Ele machucou meu corpo. Mas ele não machucou só o meu corpo. Ele também sepultou os meus sonhos. O abuso não encerra no ato, o abuso não encerra no sangue, o abuso acompanha a vida inteira. E nesse auditório há muitas mulheres que foram abusadas, porque infelizmente nessa nação há pesquisas que indicam que 1 a cada 3 meninas pode ser abusada sexualmente. Nós somos milhões de sobreviventes do abuso sexual. Eu só tinha 6 anos. Eu era uma menina feliz, alegre. Eu sentava no primeiro banco da igreja, eu cantava. Eu chorava. E ninguém, quando eu tinha 6 anos, ninguém percebeu que a menina que era alegre, que a menina que cantava, se tornou uma menina triste. Se tornou uma menina que não cantava mais. Eu fui abusada inúmeras vezes por aquele agressor. Os ferimentos foram tão grandes que eu não pude gerar por causa dele. Eu não consegui gerar um filho por causa do abuso sexual. Eu perdi a capacidade de gerar. Ele tirou de mim o sonho mais lindo que uma mulher tem, que é ser mãe. Ele não tinha aquele direito. Mas aos 6 anos de idade, quando ele machucou meu corpo, eu mandei sinal para todo mundo que eu estava sendo abusada. E ninguém percebeu os sinais que eu estava dando, deputada. A minha igreja não percebeu que a menina ficou triste, porque estava todo mundo ocupado quando eu tinha 6 anos. A escola não percebeu os sinais que eu estava mandando, que havia dor no meu corpo, havia dor na minha alma, porque estava todo mundo muito ocupado quando eu tinha 6 anos. A família não percebeu. Pastores que estão aqui, meu pai era um pastor, e meu pai estava muito ocupado construindo uma grande igreja. Ele não percebeu que a filha dele estava mandando sinais. As crianças hoje continuam mandando sinais. Eu digo para vocês que não tinha um ECA quando eu tinha 6 anos. Não tinha o Estatuto da Criança e do Adolescente quando eu tinha 6 anos. Não tinha, quando eu tinha 6 anos, um conselho tutelar. Esses heróis, esses anjos anônimos, esses homens e mulheres que dão suas vidas por nossas crianças e que precisam ser valorizados nessa terra. Não tinha nenhuma rede de proteção da criança. Mas digo para vocês que eu não precisava de uma rede. Bastava uma única pessoa do meu convívio, de casa, da igreja, da escola, ter percebido que eu tinha sido abusada. Uma única pessoa ter me dado um abraço, porque eu me sentia culpada do abuso, porque aquele homem me fez eu me sentir culpada. Eu me lavava o tempo todo, eu achava que eu era suja e imunda. Se uma única pessoa, aos 6 anos de idade, tivesse me abraçado e dito para mim que eu não era culpada do abuso, a minha vida tinha sido diferente. E eu não precisaria, aos 10 anos, em cima de um pé de goiaba, ter tentado suicídio. Sabe quantas crianças no Brasil hoje estão em cima de um pé de goiaba? Você sabe o número de suicídio entre adolescentes e crianças no Brasil? Este é um outro tema que nós estamos enfrentando no Brasil. O suicídio de crianças e adolescentes. Nós já temos registro no Brasil de crianças de 6 anos que se suicidaram porque estão em profundo sofrimento. Nós precisamos ouvir o grito das crianças. Nós precisamos ouvir os sinais que as crianças estão mandando.
E eu encerro dizendo que não dá mais para a gente esperar. Essa nação tem que se levantar num verdadeiro pacto pelas crianças e pelos adolescentes. Não dá mais para a gente adiar. Esse Brasil tem que fazer um pacto entre vereadores, deputados, poder público, legislativo, judiciário, poder executivo, as instituições. Chega da gente perder tempo com tantas brigas, com tantas coisas que nos separam. Vamos nos unir num verdadeiro pacto pela infância. E esse ministério está disposto a ajudar a construir esse grande pacto. Era o que eu tinha a dizer. Que Deus abençoe a cidade de Campinas. Que Deus abençoe o estado de São Paulo. Que Deus abençoe todos vocês. Quero agradecer a presença de todos, dizer que foi uma honra acolhê-los aqui. Mais uma vez, fazer uma observação que eu acho importante. Tem um grupo de extrema esquerda que não quer ouvir, não quer deixar que a gente ouça, mas a gente vai respeitar. E eu quero dizer o seguinte: parabéns a todos que vieram, que deixaram as pessoas ouvir, e nós vamos encerrar. Muito obrigado pela presença de todos e agradeço ao presidente Marcos Bernadelli. Muito obrigado, uma boa tarde para todos. Você acabou de acompanhar a audiência pública facultativa que aconteceu aqui no plenário da Câmara de Campinas, audiência que foi convocada aí pelo vereador professor Alberto e contou com a participação da ministra Damares. Daqui a pouquinho eu volto ao vivo para uma entrevista exclusiva com a ministra e também com o vereador. Eles vão falar tudo o que aconteceu aqui. E você, quem quiser rever essa audiência, basta acessar aí as redes sociais da TV Câmara. A audiência se encerra aqui, mas como eu já disse, eu volto daqui a pouco ao vivo para uma entrevista exclusiva com a ministra. A gente volta já já. TV Câmara, Campinas.